Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas, aula número 24. A igreja é um corpo glorioso. É muito grato para nós podermos falar deste tema, a respeito deste assunto, a igreja como um corpo glorioso. A igreja de Jesus, o corpo do Senhor Jesus aqui na terra, sempre será um corpo glorioso. Alguns podem não enxergar por estarem cegos, mas será sempre um corpo glorioso. Nós queremos exaltar em tudo e por tudo ao Senhor Jesus, e o seu corpo, a igreja aqui na terra, deve ser exaltado, deve ser reconhecido pelo mundo. O mundo precisa ver em nós os sinais, ousadia, coragem, poder, unção, amor, vida sincera. O mundo precisa reconhecer isto em nós. O mundo precisa ver em nós um corpo glorioso. Para isto é necessário que primeiro seja um corpo. E não está sendo. Em muitos lugares você pode olhar ao seu redor. A igreja está dividida, fracionada, com divisões, dissensões, facções, em outras palavras, denominações. A igreja está dividida. O povo de Deus não é um corpo glorioso, engrandecendo a Deus e transmitindo ao mundo uma mensagem convincente. A igreja, infelizmente, não está sendo isto. Mas em natureza ela é. Sim, ela é, porque só existe uma igreja. Então temos que reconhecer esta sua unidade. Nós queremos que você tenha os olhos abertos para ver não os prédios, não as organizações, livros de atas, estatutos, leis, doutrinas, dogmas, juntas e movimentos e organizações eclesiásticas, que você veja nada disto, mas que você veja o corpo glorioso do Senhor Jesus. Que teus olhos espirituais vejam o que realmente deve ser visto. Vamos ver em 1 Reis, no capítulo 8, o versículo 48. A igreja está em Colossenses 2, versículo 17, é tipificada no Antigo Testamento pela casa que o povo de Israel edificou para Deus, na pessoa de Salomão, e Deus aceitou. Ali, Deus consagrou aquela casa e a fez um santuário, um templo para si. Hoje em dia, o templo é o povo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, está lá no próprio livro de Reis. Mas Deus habita em vidas santas e irrepreensíveis. E em Colossenses 2,17 é dito que tudo aquilo era sombra do que haveria de vir melhor ainda. E hoje as coisas ainda no nosso meio são uma sombra do que de mais glorioso ainda haverá quando o Senhor Jesus voltar. Eu não consigo nem imaginar a beleza que será daquilo que o Senhor há de manifestar, mas Ele há de manifestar na sua igreja, através da sua igreja, que é o seu corpo, com o amor do seu nome para com a sua igreja. O Senhor há de usar a sua noiva para transmitir ao mundo a sua glória. Está em Efésios 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você consegue enxergar isto, entender, visualizar isto? A igreja, tão somente a igreja, é usada para transmitir ao mundo, aos poderes constituídos, a glória de Deus. E deve fazê-lo convincentemente. Lá em 1 Reis 8, 48, nós lemos a oração de Salomão, que foi aceita pelo próprio Deus. Senhor, dizia ele, quando o teu povo pecar e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste,
e para a casa que edifiquei ao teu nome, então ouve tu nos céus. Quando o teu povo se voltar para ti, voltados para esta casa, ouve tu nos céus e atende. Deus aceitou aquela oração e a confirmou com manifestação sobrenatural. Deus enviou fogo do alto e confirmou a sua palavra e recebeu aquela oração. Veja você o poder, a glória daquela casa. Tal era aquela glória que quando uma pessoa se voltava para aquela casa e orava, Deus ouvia a sua oração. Isto porque o nome de Deus estava naquela casa. Hoje, a casa espiritual somos nós, povo de Deus que Ele comprou com seu sangue, para sermos edificados, casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. E então o mundo há de ver nesta casa a glória do Senhor. É uma coisa realmente sublime. Não sei se você consegue entender isto, o corpo do Senhor Jesus como um objeto sublime de louvor e convencimento daqueles que agora ainda estão nas trevas, mas que hão de ver e se convencer de que realmente a igreja é do Senhor, é um corpo e é gloriosa. Não é como os reinos deste mundo, falhos, pecaminosos, corrompidos, pervertidos, injustos, mas a igreja é realmente gloriosa e perfeita, porque é a noiva do Senhor. Ela tem a natureza divina, tem a natureza do próprio Deus. Vamos ler em Colossenses 2, 17 e 18. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém na igreja se faça árbitro contra vós outros, ou vos domine, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões. Cuidado! Para que a igreja seja realmente um corpo, é necessário que Jesus seja o Senhor, o cabeça, e ninguém aqui na terra use de astúcia, de subterfúgios para dominar a igreja, impondo a sua mente carnal. Exatamente o que está escrito em Colossenses 2, 17 e 18. E hoje é o que mais existe aí, líderes fortes, carismáticos no sentido da sua carne, dos seus dons naturais. Eles impõem a sua vontade pelo seu raciocínio, pela sua falsa humildade. Há muita gente que acha que a humildade está na roupa, está no aspecto externo. Desta ou daquela maneira, com novidades de doutrinas, é o que mais acontece em nossos dias. Estão querendo dominar a igreja do Senhor para impor a sua vontade carnal e dominar as criaturas que foram compradas com o sangue de Jesus. Isso é triste, terrível. Cuidado com essas pessoas. Em Colossenses 3, versículo 3, nós lemos: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morrestes. Meus irmãos, quando alguém passa a pertencer à igreja, se converte, deve morrer para o seu eu. Esta pessoa não vai querer ter cargos, dominar, falar, impor, nada disto na igreja. Ele vai ser quebrantado, a sua vida vai estar escondida em Deus. Você sabe o que é estar escondido? Quando alguém está escondido debaixo de um sofá, debaixo de uma cama, ninguém que passa por fora vê. Assim deve ser você na igreja. Não queira mandar, não queira ter cargos, não queira impor a sua vontade. Não queira, meu irmão, que o seu nome seja honrado na igreja. Nada disto. Faça do seu nome um objeto para ser escondido, da sua reputação. Então não queira ter nada visível, aparente, que os outros vejam, que você esteja escondido, para que a igreja cresça, para que o reino de Deus, representado pela igreja, seja convincente para o mundo. É necessário que cada um e todos estejam escondidos em Deus. Em Colossenses 3, versículo 12, nós lemos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, etc., suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente e muitas outras coisas mais. Assim deve ser. Você não querer dominar, pelo contrário, suportar
aos seus irmãos e se revestir de humildade, a verdadeira humildade, onde você não quer ser nada, mas deixe que Jesus seja tudo em todos. Você deve preferir em honra aos seus irmãos. Se alguém for exaltado na igreja, não tenha inveja nem ciúmes, mas que você morra, que se esconda, que o seu nome não apareça. Queira ser assim, meu irmão. Isto é o que está escrito na palavra. Desta maneira, a igreja será verdadeiramente gloriosa, porque será de Deus. Quando o doutor fulano de tal, o grande pastor não sei o que lá, o missionário isto e aquilo aparece, então Jesus some. Ou é o missionário, o pastor, o senhor doutor, o grande homem de Deus, isso e aquilo, ou é Jesus. Grande na igreja, só Jesus. O resto, meus irmãos, são servos. E quando o servo quer mandar, dá tudo errado. A igreja fica carnal. É exatamente o que está acontecendo aí. Quando existe muita gente grande na igreja, Jesus fica pequeno. O Espírito de Deus some. Então deve ser o contrário. O Espírito crescer e você diminuir. Ninguém dominar, mandar, impor sua vontade na igreja. Assim ela será gloriosa. Vejamos ainda mais Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um corpo. Em um corpo. É preciso que haja paz, respeitando o fato de sermos um corpo. A igreja é um coletivo, cada um precisa suportar, tolerar os erros alheios, e os outros sempre têm muito mais erros do que nós. Esta é a verdade. Aos nossos olhos é assim. Os outros têm erros demais. Tolere, suporte, entregue a Deus os erros alheios. Deixe que Jesus domine, julgue, discipline a sua igreja. Jesus é verdadeiramente o Senhor. E a paz de Deus, mantenha a igreja em paz. Nada de divisão, de fofoca, de crítica, de ira, animosidade, nada disto. Haja paz na igreja. Promova a paz, meu irmão. Vamos ler Lucas 19, 37. Há muitos textos na Bíblia que falam desses assuntos importantes. Vamos ler Lucas 19, 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, Jesus, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz pelos milagres que eles tinham visto. A multidão, regozijando-se, dava louvores a Deus. O mundo precisa ver o poder de Deus em nós, e então, regozijando-se, eles louvarão ao Senhor. Versículo 45, ainda em Lucas 19. Depois, entrando no templo, Jesus expulsou os que ali vendiam, dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. É o que está acontecendo. Muitos transformando a casa de Deus em um pretexto para comércio, para impor a sua vontade e fazer a sua propaganda. Mas Jesus expulsou. É preciso que seja expulso de nosso meio este espírito contencioso, divisionista, espírito de dominação no meio do povo de Deus. E no versículo 47 é dito que o povo se voltava para Jesus, reconhecendo a autoridade que estava nele. Versículo 48, o povo ficava dominado por Jesus. O povo ficava dominado. E o povo também vai ficar dominado pelo Espírito de Deus quando vir em nós verdadeira submissão e humildade. Como diz no Salmo 87, versículo 3, se dirá, que coisas gloriosas há em ti, cidade de Deus. E em Mateus 5,14, é uma cidade edificada sobre o monte. O mundo precisa nos ver assim. Será que eles já estão nos vendo? Meu irmão, faça a sua parte para que realmente a igreja seja gloriosa. Se esconda em Deus. É o que Deus espera de você. Amém.